Salve Maria a todos, estou aqui com o Padre Domingos Sávio, nosso vigário, que completará no dia 12 de dezembro 5 anos de sacerdócio. Uma alegria estar com o senhor, Padre Domingos Sávio. A alegria é toda minha. Salve Maria, Alexandre. É um prazer, poder partilhar um pouco, sobre esses 5 anos, um pouquinho sobre desde a minha criação, na minha família, e também sobre esses 5 anos de padre. Então, a primeira pergunta é sobre como é a sua família, como foi a sua história de família. O senhor poderia falar um pouco para a gente? Então, minha família, eu nasci num lar católico, um lar cristão, e agradeço muito a Deus por isso, de ter tido esta graça e esta oportunidade, de modo que desde criança eu aprendi já a caminhar na fé, a rezar, a fazer o bem, a fazer as coisas que são agradáveis a Deus, Meu pai se chama Evaldo da Silva Ferreira, minha mãe Maria do Carmo Silva Ferreira. O meu pai é até interessante. Ele também já passou um tempo pelo seminário, então posso dizer que isso acrescentou muito na vida dele, de modo que também, em decorrência desse acréscimo na sua vida, acrescentou também na minha, do fato de sempre, quando era pequeno, estava ainda em casa, sempre rezávamos juntos o terço, sempre depois do terço fazia uma leitura espiritual, então posso dizer que isso foi um grande bem espiritual na minha vida e com certeza Deus preparando, para que Ele com este chamado, eu aceitasse essa vocação, desse o meu sim ao chamado de Deus. Eu tenho um irmão e uma irmã. Meu irmão chama-se Tarcísio, minha irmã chama-se Bernadette, e é assim um pouco da minha família, E sou muito grato por cada um deles e pelo grande amor que existe nesta família. O senhor não comentou, mas talvez as pessoas não saibam. O senhor é natural de onde? Então, sou natural de Santo Antônio de Pádua, no Rio de Janeiro, o interior do Rio, essa pequena, grande cidade, Claro que para cada um a cidade que nasceu é a melhor cidade, Então sou de Santo Antônio de Pádua, no interior do Rio de Janeiro. Quando o senhor sentiu o chamado de Nosso Senhor para ser padre? Então, Alexandre, eu lembro quando eu ainda estava, naquela época se chamava ainda CA, a classe de alfabetização, atualmente é 1º ano, nós fomos fazer um teatro e cada um escolhia, representava ali naquele teatro determinada vocação. E foi colocado para mim um sacerdote. E lembro até hoje a frase que eu utilizei neste teatro, e posso dizer que foi o caminho utilizado por Deus na minha vida para que surgisse esse chamado vocacional. A frase é a seguinte: eu vou ser padre, vou pregar para o mundo inteiro, vou mostrar Jesus morrendo, pregado sobre o madeiro. E posso dizer que foi este o ponto, a partida, o ponto inicial desse grande chamado à vocação sacerdotal. Deus que utiliza de meios simples, mas profundos na nossa vida, de meios sensíveis para essa grande vocação que é tão sobrenatural. Nós não merecemos, mas é Deus que nos chama, É uma escolha primeiramente de Deus. Monsenhor Eduardo Ataíde, teve algum papel importante na história da sua vocação ou não? Com certeza, E, claro, a partir deste momento, para eu começar a fazer as experiências, tinha que passar por ele, de chegar até ele e dizer esta minha vontade de fazer a experiência vocacional. E teve-se um grande papel, um exemplo de sacerdote. Todos que o conhecem têm essa certeza
de um grande sacerdote, de um grande exemplo, um homem de oração, um santo homem, que podemos dizer o que mais edifica, né, a um jovem, a uma criança que talvez se sinta lá no fundo um chamado à vocação sacerdotal, é ver um exemplo de um grande, de um santo sacerdote. E com certeza o Monsenhor Eduardo teve um papel muito importante na minha vida, na minha vocação. E como eu já dei mais ou menos uma brecha, um início, eu iniciei a minha experiência vocacional aos 9 anos de idade. Ainda bem jovem, vou entrar no seminário aos 14 anos. Fiz 6 anos de experiência vocacional para assim dar o meu sim para a entrada no seminário. Quando o senhor tomou a decisão de entrar para o seminário, ou então quando o senhor sentiu esse chamado para ser sacerdote, o senhor contou a alguém? Qual foi a reação da sua família? O senhor teve o apoio? Então, Alexandre, foi muito interessante ao contar, né, para a minha família desse chamado. Eles me apoiaram desde o primeiro momento. Com certeza, eu acho que não há alegria maior numa família do que ter um filho sacerdote, do que ter um filho que é chamado para as fileiras sacerdotais, como também da vida religiosa. E com certeza no coração dos meus pais surgiu essa grande alegria, nunca colocaram obstáculo nenhum para eu seguir esse chamado. Contei também, claro, como eu disse também na pergunta anterior, falei com o Monsenhor Eduardo para iniciar assim a experiência vocacional. Também falei com os meus pais que era o meu desejo de ser sacerdote. E assim Deus foi agindo em cada ano, em cada momento, até eu dar o passo definitivo, a decisão na última experiência vocacional do ano de 2006, em janeiro, quando ainda nós fazíamos a experiência no Cachoeirão. E ali, diante do Padre Gaspar, que era o reitor do seminário na época, ele perguntando se... Ele disse primeiramente, né, que via sinais de vocação, o que eu decidia, se eu queria entrar ou não, e dei assim o meu sim a Nosso Senhor, o sim a esta vocação tão bela, né, no sacerdócio. E depois, dentro do seminário, o senhor chegou a ter alguma dúvida? No seminário nós falamos isso para todos, né, que entram tanto no seminário, tanto no convento, para a vida religiosa, é um período de uma grande experiência, né? E com certeza, para mim pelo menos, né, na minha caminhada vocacional no seminário, teve momentos sim de dúvidas. Será que realmente Deus me chama ao sacerdócio? Talvez pelas dificuldades do dia a dia, por ver minha incapacidade perante situações também do dia a dia. E o que é muito importante, né, em cada processo vocacional e discernimento vocacional, melhor dizendo assim, nós termos alguém do nosso lado que também vai nos ajudar a fazer esse discernimento, que é o diretor espiritual, um papel muito importante, né, que vai nos ajudando a retirar estas dúvidas. E com certeza eu posso dizer que eu tenho certeza que sim, a minha vocação era ser sacerdócio, era ser sacerdote, e não me arrependo de nada desta decisão, né? Quando o senhor foi ordenado, qual foi o lema? O que te inspirou? Assim, Alexandre, eu sempre tive uma grande devoção a São João Bosco. Tenho até hoje uma grande devoção pelo cuidado que ele tinha, o zelo que ele tinha para com a salvação das almas, e principalmente naquele cuidado para com os jovens. E por isso me inspirou uma frase que ele tinha no seu escritório, que dizia: "Dá-me que animas, cetera tole", dai-me almas e ficai com o resto. E eu quis trazer isso para o meu ministério sacerdotal, porque o que deve mover nós sacerdotes não é
os aplausos do mundo, ser reconhecido pelas pessoas, mas especialmente a salvação das almas. E esse pedido a Nosso Senhor, como surgisse do meu coração, a cada dia, dai-me almas, cada vez mais almas para vós, Senhor, e ficai com o resto, os aplausos, as recompensas, ficai para com o Senhor, ficai com o resto, né? Isso que me moveu a tomar este lema sacerdotal, e que eu quero, com a ajuda de Deus, ser fiel até o fim da minha vida aqui neste mundo. E durante esses 5 anos de sacerdote, desses 5 anos, o que o senhor teria para nos contar? Então, para dizer primeiramente, né, cada dia que se passa, sou mais realizado na vocação, no sacerdócio, em ser padre. Já posso dizer logo, vale a pena, não somente vale a pena, mas vale a vida nós sermos sacerdotes. E teve momentos sim de dificuldades, como qualquer vocação tem as suas dificuldades, as suas tribulações, os seus sofrimentos, mas Deus, como sempre, vem até nós fazendo com seu carinho de Pai, né? Para nos consolar, para nos ajudar. Sempre no momento de maior tribulação, de maior dificuldade, como Deus colocasse na nossa vida, naquela situação, outras coisas para retirar essas tribulações e essas perturbações do nosso coração. Exemplo, mediante alguma dificuldade, alguma cruz, talvez colocando uma pessoa que precisa de nossa ajuda, de nosso conselho, e um momento que a gente vai aconselhar aquela pessoa e sabendo que pode ajudá-la a sair daquele caminho ou fazê-la ficar mais tranquila, isso já dá um grande alívio no nosso coração. E posso dizer com certeza, nós nem pensamos mais na cruz que a gente tinha, no problema que a gente tinha. São os carinhos de Deus. E também na situação às vezes, tendo que atender algum doente no hospital, aquele momento onde nós vemos e ajudamos aquele doente ao falar de Deus, ao dar-lhe os sacramentos, não há nada neste mundo que recompense isso. E nós vendo aquela grande dificuldade, aquela grande dor daquele doente, nós fazemos uma comparação com a nossa vida. A minha dor é muito pequena em comparação com o que ele passa, né? E posso dizer que são momentos únicos na nossa vida, e posso dizer que são os carinhos de Deus para com os sacerdotes, e com certeza na vida de cada um dos fiéis, Deus age também com este mesmo modo de agir, né, de ter este carinho de Pai. E posso dizer, então, teve sim cruzes, resumindo tudo, teve sim cruzes, dificuldades, mas os momentos de alegria, os momentos de felicidade são muito maiores, né? Somente em ter em nossas mãos, em cada Santa Missa, o nosso Senhor presente com as nossas palavras, realmente realizar o sacrifício, a renovação do sacrifício da cruz. Não há nada neste mundo que possa pagar, não há dinheiro que possa pagar isso. E, como eu disse também anteriormente, sabemos e reconhecemos que não merecemos, mas Deus age deste modo, prefere escolher assim simples pessoas para fazer a maravilha da sua vocação e para demonstrar realmente que é Ele que age, não somos nós, né? Muito bem. E quanto aos jovens hesitantes em sua vocação, o que o senhor já falou já com certeza serve de incentivo a essas pessoas, né? Mas qual a palavra que o senhor tem para direcionar para eles? A primeira palavra é coragem. Se sente chamado à vocação sacerdotal, dá este passo a Nosso Senhor. Lembro de uma frase do Papa Bento XVI, que ele dizia aos jovens, eu posso dizer relacionado à vocação sacerdotal, Deus não nos tira nada, Ele nos dá tudo.
vale a pena nos entregarmos por Ele. Se talvez tenham dúvidas quanto à questão dos sofrimentos, como vai ser o futuro, somente se lance em nosso Senhor e Deus vai fazer o resto, né? As cruzes, em qualquer vocação que nós formos seguir, nós teremos as nossas cruzes. Mas quando nós sentimos que somos chamados por Deus e nós seguimos a esta vocação, nós somos realmente felizes, né? E esta felicidade, esta certeza de estar na vocação escolhida e querida por Deus, torna o nosso dia mais leve, a nossa vida mais leve e mais feliz. Então, para os jovens que estão hesitantes na sua vocação, eu posso dizer, tenham coragem de dar este passo, de se lançar, de seguir este grande chamado, porque vale a pena. Não somente vale a pena, mas vale a vida, vale se entregar por Deus e também se dedicar pelo resto da nossa vida na santificação das almas, que é maior graça do que esta, né, de nós podermos ser este canal da graça de Deus para as pessoas, de levar as pessoas até nosso Senhor. Como eu volto a dizer, não tem nada neste mundo que pague isto, né? O que é ser padre? Então, Alexandre, mediante tudo que eu já falei e respondi nas outras perguntas, eu posso dizer que ser padre é mostrar o caminho do céu. Olhando aquela imagem e aquele acontecimento de São João Maria Vianney, com aquele jovenzinho, aquele jovem que mostra a São João Maria Vianney o caminho de Ás, ele vai dizer, tu me mostraste o caminho de Ás e eu te mostrarei o caminho do céu. Posso dizer que ser padre é exatamente isto, é mostrar o caminho do céu, mostrar com a vida, mostrar com as palavras, mostrar com as atitudes. Ser padre é ser outro Cristo, ser padre é ser esta ponte de contato de Deus com os homens, dos homens com Deus. Ser padre é ser amigo de Deus, é ser servo de Deus, é ser companheiro de Deus. E como ser padre não é para a gente, mas para os outros, para as almas, com relação aos homens, com relação às pessoas, o padre é um pai, é um amigo, é um benfeitor espiritual, talvez um benfeitor material, é um companheiro, é um irmão. Então, ser padre engloba todas estas coisas. Poderia aqui dizer várias outras qualidades, né? Mas eu acho que aqui estaria resumido tudo. Principalmente ser padre é mostrar a todos o caminho do céu. Agradecemos ao Padre Domingos Sávio pela entrevista e queremos convidá-lo, a você que nos assistiu, a participar da Santa Missa Solene no dia 8 de dezembro, para que juntos comemoremos e rezemos também pelo nosso sacerdote, Padre Domingos Sávio. Muito obrigado a todos. Salve Maria.